Tava limpando óculos, vamos lá. Boa noite. Boa noite, minha gente. Estamos começando aqui com a nossa live de quinta-feira. Nosso trabalho hoje é sobre eletroquímica, mais especificamente pilhas. Hoje nós vamos falar sobre pilhas. Estou aguardando meu povo chegar. Vamos discorrer sobre os tópicos principais. Resolvi algumas questões, vou resolver algumas questões. Uma questão caiu da prova há pouco da FUVEST. Essa matéria, se ela cair agora no domingo na UERJ, ela cai de forma bem superficial. A aula de hoje até resolve. Agora, a prova específica da UERJ é outra parada. O povo está chegando. Bom, fico feliz. Queria agradecer a vocês muito. A participação de vocês tem me ajudado demais. Demais. Eu tenho conseguido ferramentas no TikTok, a live está tendo uma divulgação boa, porque vocês me ajudam curtindo a live, e quanto mais vocês curtirem, maior o alcance dessa live, mais pessoas eu posso ajudar, já que esse é o meu único intuito. O povo que me segue sempre sabe qual é o meu objetivo. Opa, Gustavo. Raíssa, muito boa noite, Raíssa. Como é que tá, minha fiel escudeira? Ô, Gustavo, eu vi aqui a sua informação. Olha, ô Raíssa, muito obrigado por você estar sempre aí me ajudando, me dando força, curtindo. Porra, só te agradeço, cara. Te agradeço muito. Muito mesmo. Gustavo, olha só. Ah, Giovana, brigadão, Giovana. Você tá aí também. Que bom. Bom mesmo, muito bom. Giovana, faço com o maior prazer. Faço com o maior prazer. Daqui a pouco, porque eu não tenho muito tempo, então eu estou construindo os conteúdos. Daqui a pouco eu vou ter muitos conteúdos prontos. E aí eu vou poder fazer essas lives mais a miúde, entendeu? Ô, Gustavo, agora deixa eu falar aqui com o parceiro Gustavo. Gustavo, olha só. Você vai fazer nem
A prova do Enem é uma prova conteudista. É uma prova que o enunciado tem que ser bem entendido, tem que perder um tempinho lendo aquele enunciado, entendeu? Entre outras coisas. Agora, meu irmão, o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho do 0 a 10. O que isso quer dizer? Eu não começo nenhum conteúdo do meio. Eu começo os conteúdos do zero. Hoje, por exemplo, eu vou ver a eletroquímica. Procura aí assistir com carinho. Posta aqui no chat suas dúvidas, suas angústias, que eu vou te ajudar na medida do possível. Passada a prova da UERJ agora, eu vou começar a fazer. Bom, são 2 lives por semana, uma terça e uma quinta. E aí? Oi, Giovana Carol. Tá tudo bem? Meu chefe é ótimo. Meu chefe é ótimo. Bom, muito bom. E, já tem um tempinho, eu sei disso. Eu sei disso, eu não quis falar nada. Mas já que você tá falando, é verdade, tem um tempinho aí. Lá se vai um tempo, né? Tá tudo bem contigo? Tá tudo direitinho? Tá tudo como você gostaria? É, rapaz, é isso mesmo. E tá chegando agora no final do ano, aí a gente acha que não vai dar mais tempo, e aí fica difícil, mais difícil, né? É, eu entendo. Mas, Giovana, olha só, o que a gente está fazendo aqui, Gustavo, presta atenção. O que a gente está fazendo aqui acumula assim, é, o pessoal propõe tópicos e eu faço as lives com tópicos que me pedem. Por exemplo, eletroquímica foi um tópico que me pediram. Agora, Gustavo, tenta acompanhar a live de hoje e me dá o seu retorno para ver como é que você saiu. Para ver se eu posso começar a te ajudar. E depois da prova da UERJ, são 2 lives semana. E aí, uma live, eu vou dar os conteúdos que vocês me pedirem. Tá? Ah, Toninho, faz uma live sobre isso, faz uma live sobre aquele assunto. Beleza. E a outra live vai ser para resolver provas do Enem. Então, eu vou separar as questões de química e vou começar uma série de aulas. Então, toda semana vai ter uma aula. Eu vou definir se terça ou quinta. Eu estou esperando aqui o retorno do Zap, que eu enviei para uma pessoa, para começar, porque eu preciso mexer na minha máquina. Eu recebi uns recursos e eu preciso de mais memória para poder fazer o que eu quero. E essa pessoa vai me ajudar aqui. Tá, Giovana? Tá beleza. Então não tem erro não. Até porque, Giovana, olha só, o modelo Unicamp, né? Ele, quer dizer, o Enem se assemelha ao Unicamp, porque a Unicamp é anterior ao Enem. Então dá para encaixar sim questões de Unicamp e Enem, que só vai fazer bem ao povo, tá? Aí até o final da live eu vou dizer qual o dia que vai ser Enem e qual o dia que vai ser conteúdo, tá legal? Tá?
E aí, Gustavo, eu vou, fiz a parte de eletroquímica, uma aluna me pediu, te digo até o nome que eu tenho anotado, Camila. A Camila me pediu para fazer umas lives com conteúdo inicial. Então, Gustavo, é uma boa hora, porque eu vou começar lá do início da química. É uma boa hora para você, de repente, assistir e eu te ajudar. Tá bom? Mas de qualquer forma, me dá um retorno aí, tá bom? Minha gente, nada, meu irmão. E Gustavo, no meu canal no YouTube, já tem, professor Toninho Lima, já tem algumas aulas lá, com exercícios, tudo do zero. Você pode assistir as aulas, os exercícios são todos comentados detalhadamente. Dá para você já assistir aqueles tópicos e eu acho que já vai te ajudar. Tá beleza? Não, Gustavo, química orgânica também. É tudo. Não, é toda a química, orgânica, geral, inorgânica e físico-química, toda ela, tá? Não, não é isso não, meu, é tudo isso. Oi, Udi, como é que você tá? É Rossato, né? Tô bem, Udi, tô bem, bom te ver aqui. Rossato, é nomenclatura. Rosato, você tá falando de nomenclatura ácidos, bases, esse tipo de coisa? É isso que você tá falando? É, é, é isso mesmo, foi mesmo. Você ri dessa cana. É, Giovana, é. E Giovana, é, Rosato, diz aí, qual é a nomenclatura que você quer? Bota aí no chat, para eu ser mais específico. Você quer o quê? É ácidos, bases, é função orgânica? Você quer nomenclatura de quê? Que eu quero começar a live e vou te esperar, para te dar o retorno. Porque se for de química geral inorgânica, eu já tenho isso pronto. Aí o que eu faço? Eu posto lá no canal do YouTube. Entendeu? A aula tá pronta, é só eu botar minha voz explicando, porque foi uma live que eu fiz. E aí eu boto lá no YouTube pra você, tá? Ah, aí é mole demais. Aí a Giovana já mandou. Tá beleza, aí é tranquilo. Deixa eu, deixa eu botar aqui, Rosato. É, hidrocarbonetos. Aí é mole, já anotei aqui. Vou preparar pra você. Giovana, deixa eu anotar aqui, Giovana, peraí. Giovana, Giovana é cálculos. Giovana, já fiz uma live aqui sobre cálculos. De modesta parte ficou excelente. Tudo. Como calcular mol, número de átomos, né? Tudo. Eu já dei essa aula na live. O que, que eu vou fazer, Giovana? Você me segue, eu vou botar lá no Instagram. Eu vou publicar no Instagram. Fala, ó, a aula de cálculos tá no YouTube. Vou te avisar. Que aí eu boto o áudio. É só botar o áudio e enviar. Tá prontinha. Tá muito boa. Não, e tá, você vai ver, ficou bem detalhada.
É, isso. Não, não, você vai ver, pô, ficou muito boa. Modesta parte ficou muito boa mesmo. Por que que ficou muito boa? Porque era uma aula que eu já tinha preparado há algum tempo. E aí eu botei a live e teve um povo assim do seu nível, pessoas boas participando. E aí o que que eu fiz? Eu vi a dúvida das pessoas, peguei a aula e mudei algumas coisas em função das dúvidas que se me apresentavam. E aí, cara, tomou uma forma excelente. Então tá bom. Então, Rossato, eu vou postar para ele um trabalho de nomenclatura de hidrocarbonetos. Giovana Poderosa, eu vou postar a aula de cálculos, tá? Cálculos de mol, esse tipo de coisa, tá beleza? Bom, minha gente, eu vou começar a live agora. E aí, por favor, se vocês puderem curtir para me ajudar com o algoritmo do TikTok, cara, isso me ajuda muito. E se puderem me dar a gentileza de me seguirem, que quando vocês curtem, o TikTok aumenta o alcance. Quando vocês seguem o TikTok, me dá mais ferramentas. Porra, mais. Olha só, a mensagem que eu queria já chegou aqui. A pessoa só vai poder mexer na minha máquina na terça-feira. Então, terça-feira não vai ter live, porque eu vou estar mexendo na máquina para aumentar a resolução, para ela ficar melhor. Quinta-feira já vai ter. Então, quinta-feira eu vou resolver questões de Unicamp e Enem. Então, às quintas, questões de Unicamp e Enem. E eu tenho um quadro negro aqui atrás de mim. Olha lá, tá vendo lá atrás? Eu vou poder resolver no quadro, vai ficar bom também. Eu faço o slide, resolvo no quadro, faço devagar com vocês, tá? E, e às terças, então, eu vou dar conteúdo. Aí, Gustavo, eu vou postar aula disso, postar aula daquilo e daí por diante. Tá? Às terças-feiras. E às quintas, eu só vou resolver questões. Então, terças, conteúdo, quintas, questões. Tá beleza? Tá? Então, pedindo a vocês mais uma vez, beleza, Gustavo? Então, beleza, meu irmão. Rosato, cada prova, ela tem um perfil. Nas provas tem bancas, quer dizer, o caso do Enem não tem nem banca, é banco de dados. A da FUVEST, a da Unicamp, tem uma banca, até bancas muito grandes e muito qualificadas, né? Então, para você fazer vestibular para a FUVEST ou para a Unicamp, você precisa aprender essas provas. E como é que você aprende? Resolvendo as questões. Entendeu? Resolvendo. Que aí você se ambienta com tipos de nomenclatura. Não vou dizer para você que a FUVEST é mais difícil, a Unicamp é mais difícil. Eu vou dizer para você que são provas diferentes. A Unicamp tem um formato de enunciado até semelhante ao da FUVEST. O Enem tem um outro formato. Então você precisa aprender os formatos. Como é que se faz isso? Resolvendo questões. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Então tá ótimo. Às quintas-feiras eu vou selecionar questões para atender no Rio de Janeiro a prova Enem. Mas já vou colocar também algumas questões FUVEST, algumas questões Unicamp. Na aula de hoje, eu já vou mostrar para vocês uma questão da FUVEST. As minhas aulas sempre têm questões de FUVEST e Unicamp, sempre. Tá? Então, quinta-feira que vem, nós vamos trabalhar questões. Terça-feira, agora, a próxima,
Eu não vou estar no ar, que eu vou estar preparando a minha máquina para ela ficar ultra poderosa. Então nós vamos ter aula só na quinta. Na quinta eu já selecionei as questões, Unicamp, FUVEST e Enem para nós resolvermos. Eu vou começar das últimas provas para trás, tá bom? Tá bom, Rosato? Então vamos lá, Rosato, vamos ver, Gustavo, acompanha aí, vê o que você acha. Nossa aula de hoje é sobre eletroquímica. Não esqueçam de curtir a live, por favor. Então vamos. Curtir a live, se puder me fazer a gentileza, se você puder, pô, me seguir, aí é o melhor dos mundos. Mas, por favor, de imediato, curtam a live. Vamos lá. Olha só, o que é eletroquímica? A eletroquímica estuda fenômenos envolvidos na produção ou no uso de corrente elétrica. Então, a eletroquímica estuda reações químicas que produzem corrente elétrica ou reações que são produzidas por corrente elétrica. Então, a eletroquímica estuda produção ou uso de corrente elétrica. Produção por quem? Por reações químicas. Então, reações produzem corrente elétrica. Ou a corrente elétrica provoca reações. No primeiro caso, eu tenho pilha. No segundo caso, eu tenho eletrólise. Então, a eletroquímica se divide em duas partes. Sim, sim, Giovanni, sim. Sim, sim, não tenha dúvida disso. Então, olha só. Pilhas e baterias. Aliás, bateria é um coletivo de pilha. O que é pilha? Porra, pilha é pilha. E o que é bateria? Bateria é pilhas. Então, quando você junta mais de uma pilha, você tem uma bateria. Pilhas são reações que produzem corrente elétrica. Percebeu que tem uma lâmpada aí que vai precisar da corrente elétrica para acender? Isso aí já foi questão da UERJ. Agora, olha lá na eletrólise. Aquelas duas barras paralelas com sinal negativo e positivo, aquilo é uma pilha que vai produzir energia elétrica para fazer a eletrólise. Então a eletrólise vai ocorrer no copo de baixo. Então a pilha produz corrente elétrica para acender lâmpadas, para ligar o seu automóvel, dar a partida no seu automóvel. A eletrólise é uma reação química que precisa de uma pilha para produzir energia elétrica para que a reação ocorra. Pilhas são reações de óxido-redução espontânea. Gente, olha só, eletroquímica tem a ver com reação de oxirredução. Toninho, o que é oxirredução? É oxidar, ou seja, perder elétrons, ou reduzir, ganhar elétrons. Então, numa eletrólise sempre ocorre reações de oxirredução. Alguém perde, alguém ganha. Pode haver uma reação de oxidação sem que haja uma de redução? Derizem-te, berizem-te. Isso não acontece. Se tem alguém perdendo elétron, tem alguém ganhando. Então, se tem alguém oxidando, tem alguém reduzindo. Sacou, Gustavo? Então, o que é oxidação? Alguém perde elétron.
que é redução? Alguém ganha. E aí, isso é uma pilha, porque um perde elétron para o outro. Aí o que você faz? Bota a lâmpada no caminho do elétron. Então o elétron sai de um, mas antes de chegar no outro, ele passa pela lâmpada e acende a lâmpada, efeito Joule. Ok? Então vamos lá. Cara, a primeira pilha, olha só, cara, 1800, século XIX. Alessandro Volta, italiano. Esse cara criou a primeira pilha. Olha o que esse maluco fez. Olha que doideira. Ele pegou placa de cobre e placa de zinco. E no meio, ele colocou um algodão molhado com eletrólito. O que é o eletrólito? Eletrólito é algo que conduz corrente elétrica. Essa foi a primeira pilha que existiu, comercial, que se tem notícia, criada por Volta. Ele botou uma placa de cobre, depois de prata, botou uma placa de zinco e no meio ele botou um algodão embebido em solução salina. Botou sal e água, molhou o algodão e enfiou no meio. Isso gerou a pilha. Deixa eu ver, André. André, me dá 2 minutos. André, me dá 2 minutos. André, 2 minutos. Agora, o que eu preciso disso aí? Olha só, a placa de cobre, a placa de zinco são chamadas de eletrodos. Eu vou precisar disso, hein? E o algodão com sal, água e sal, é o eletrólito. Eu vou precisar desses termos. Aí, André. Sim, eu esqueci. Outro termo que eu vou precisar. O conjunto cobre, algodão e zinco foi chamado de célula eletroquímica ou cela eletroquímica. Isso é terminologia usada em prova. Aí, olha só. Aí, André, surge o tal do John Frederick Daniel, que aperfeiçoou a pilha do Volta. Primeira coisa que ele fez, ele pegou as duas células e separou. O Volta botou lá cobre, algodão, zinco, tudo agarrado. O que o Daniel fez? O Daniel separou. Botou o zinco numa célula ou célula eletrolítica e o cobre na outra. Ele separou. Não, Rosato, não, deixa eu ir. Relaxa. Só estou te contando a história de como é que esse troço surgiu. Então, olha só. O que o Volta fez? O Volta pegou uma placa de cobre, depois ele usou prata, uma placa de zinco e no meio botou o algodão embebido em água com sal. Esse conjunto se chama célula eletrolítica, tudo junto. O Daniel, malandro, separou. Ele botou o zinco de um lado e o cobre do outro.
ele separou em duas. Sacou? Calma, Rosato, calma. Aí, saca. Na pilha de Daniel, os eletrodos, lembra? Eletrodo é o caminho da corrente, é por onde a corrente elétrica passa. Eram unidos externamente por um fio condutor. Tá vendo lá o Daniel? Olha lá, Rosato. Ele pegou dois copos, que você chama de célula eletroquímica. Duas células, ou duas meias células. Numa delas ele botou o cobre, na outra ele botou o zinco. E uniu as duas por um fio condutor. Ele enfiou a placa de cobre numa solução de sulfato de cobre e a placa de zinco numa solução de sulfato de zinco. E observou que quando ele pegou o fio condutor e ligou dos lados de um bocal com uma lâmpada, essa lâmpada acendeu. Ele observou que os elétrons saíam do zinco, ele não sabe por quê, não tem nem ideia. Ele observou que os elétrons saem do zinco e vão para o cobre, por algum motivo. E isso faz com que a lâmpada acenda. O elétron sai do zinco, segue, entra na lâmpada, aquece o filamento, lâmpada incandescente, ou aquece o circuito, lâmpada eletrônica, e chega ao cobre. O zinco sofreu oxidação, porque o zinco está perdendo elétron. E o cobre vai sofrer redução. Então, cara, entenda, eletrodo é o que conduz a corrente. Então, o eletrodo de zinco vai oxidar, o eletrodo de cobre vai reduzir. Rosário, ele não sabe ainda por quê. Ele só ligou essa merda e funcionou. E ficou todo bobinho, porque a lâmpada acendeu. Beleza? Gente, por favor, continue me ajudando com as curtidas. Por favor. Quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube vai divulgar esse trabalho da gente. Mais pessoas vão poder acessar e eu vou atingir melhor ainda o meu objetivo. Beleza, Gustavo. Então, Gustavo, olha só. Você tem que entender o momento histórico, Rosato, Raíssa, Giovana, André. O momento histórico é que esses caras estavam fazendo experiências. Botou uma placa de zinco, que ele chamou de eletrodo, botou uma placa de cobre, que ele chamou de eletrodo, enfiou o zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco, enfiou o cobre dentro de uma solução de sulfato de cobre e ligou a placa de zinco à placa de cobre por um fio condutor. E aí o que ele observou? Que os elétrons saíam do zinco para o cobre. Ora, então o zinco está perdendo elétron, o zinco está oxidando. E o cobre está ganhando, o cobre está reduzindo. Ok? Quando o circuito é fechado, os elétrons fluem no circuito externo do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Não, Giovana, não. Giovana, você pode só me dar meio segundo? Não, e já eu te explico o porquê. Já eu te explico o porquê. Lá vou eu. Aí, o que o Daniel percebeu depois de um tempo de funcionamento da pilha dele? Agora, Giovana, eu vou te explicar.
depois que a pilha dele funcionou durante algum tempo, olha o que ele observou. À direita. Rosato, agora os termos são importantes. O zinco metálico. O que é zinco metálico? Zinco metálico é o zinco sozinho. É o zinco sólido. Ele é zero. Ele tem inox zero. O zinco metálico é quem vai perder o elétron. Então, quando o zinco zero... É isso, Raíssa. Isso. Então, quando o zinco zero perde elétron, ele vira zinco mais 2. Fica positivo, perdeu carga negativa. Aí entenda, o zinco zero, como qualquer metal, não é solúvel em água, mas o zinco mais 2 é. E aí o zinco zero, o zinco metálico, que estava no eletrodo, na barra de zinco, sai da barra e vai para a solução. Com isso, a barra de zinco começa a corroer, oxidar, corrosão. E o local, o eletrodo, Rosato, isso está escrito aqui. O eletrodo onde ocorre corrosão é chamado de anodo. Antigamente, do verbo, muita gente ainda usa isso, ânodo. Espera aí, Raíssa. Espera aí. Léo, consigo sim. Aliás, já vou te mostrar agora. Você já me perguntou, Léo? Deixa eu anotar aqui, Léo. Pra eu não me perder. Vou te explicar isso. É só... Léo, por favor, acompanha com bastante atenção a minha explicação e vê se eu fui claro. Vê se você consegue entender bem. Caso contrário, eu explico tudo de novo. Pô, Léo, você já me mandou a rosa, né, meu irmão? Muito obrigado, tá, cara? Muito agradecido, muito obrigado. É sempre bom receber rosas. Muito agradecido. Muito obrigado mesmo. Então, olha só, Rosato. Léo, presta atenção que eu vou te pegar no caminho, hein? Gustavo, Raíssa, olha só. Eu tô lá no início do século XIX. O Daniel não sabe por quê, mas sabe o que está acontecendo. Que o zinco está oxidando. Como é que ele percebeu? Porra, está corroendo, tá acabando o zinco. E aí observe só, Léo, o zinco que estava na barra, no eletrodo, que era zinco zero, zinco metálico, isso cai em prova, zinco metálico, zinco zero, ferro metálico, ferro zero. Oxida. Isso, legal. Ele oxida. E quando o zinco oxida, ele vira zinco mais 2. E aí ele sai do eletrodo e vai para a solução. Aí esse elétron safado viaja. Ele sai do zinco, passa na lâmpada, faz uma saliênciazinha, acende a lâmpada e segue. Raíssa, o que aumenta é a concentração do zinco mais 2. Concorda? É o zinco mais 2 que está aumentando. Vamos devagar. Vamos lá. Aí, olha só. Eu estou no momento histórico. Depois eu vou esmiuçar tudo isso. Você vai entender até por que é o zinco que oxida. Isso. Então, Raí, olha só. O zinco zero está no bastão. Não tem, não precisa.
relaxa. Olha só, cara, eu tô junto com o Daniel. Eu tô descobrindo as coisas, eu tô tentando interpretar as coisas. Relaxa. Depois, eu só tô olhando e observando e concluindo. Depois eu vou justificar. Calma. Então, olha só. O que o Daniel fez? Ele pegou a placa de zinco, a placa de cobre e ligou para o fio. Começou a olhar. O que ele observou? Que a placa de zinco começou a corroer. E a placa de cobre começou a engordar. É, é, é. No final é. Aí, Raiz, o que o Daniel percebeu? Se o zinco está sumindo, é porque o zinco está saindo do bastão e indo para a água. Mas zinco não dissolve em água, metal não dissolve em água. Para ele dissolver em água, é necessário que ele esteja na forma de íon. Então, o zinco zero, que é o da placa, não dissolve. O que dissolve na água é o zinco mais 2. Então, o zinco zero vira zinco mais 2. Por quê? Por que ele fica positivo? Porque ele está perdendo elétron. E aí, como ele perde carga negativa, ele fica positivo. E quando ele fica positivo, ele vai para a água. Sai do bastão e vai para a água. Aí, Léo, a quantidade de zinco mais 2 na água começa a aumentar. Aí o elétron viaja e chega até o cobre. Só que o elétron não sabe nadar. Ele fica agarrado no eletrônio de cobre e não solta. Não sabe nadar. Só que quando ele agarra no eletrodo de cobre, o eletrodo de cobre fica cheio de elétron e fica negativo. Quando o eletrodo de cobre fica negativo, ele atrai o cobre 2+, que está na água. Aí o cobre 2+, vai até o eletrodo, até a placa, e toca a placa. No momento que ele toca a placa, o cobre positivo puxa a carga negativa e vira cobre zero e fica agarrado na placa. Por isso que a placa engorda. Então, onde há redução de um metal, ocorre aumento. E onde há redução é chamado cátodo ou catodo. Isso! Isso! Isso, Léo! Isso, Giovana! Então, porra, vambora! Ah, cacete, tá ótimo. Aí, Giovana, vamos aos detalhes. O local onde ocorre, vou precisar disso, oxidação, se chama anodo, antigamente ânodo. O local onde ocorre redução, ganho de elétron, se chama cátodo, atualmente catodo. O local onde ocorre oxidação desmancha, porque sai da placa e vai para a água. O local onde ocorre redução engorda, porque vai da água, sai da água e vai para a placa. Aí, Raíssa, presta atenção agora. Isso é importante. Os elétrons saem do zinco e vão para o cobre. Ora, por que ele sai do zinco? Porque o zinco está lá cheio de elétrons. Então, o zinco é o polo negativo. Não tem coerência o cara que é negativo sair de um local que é positivo. Então, o elétron sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Ah, Toninho, mas eu aprendi em eletricidade que vai do positivo para o negativo. Mas o teu professor de física usa um sentido convencional e não um sentido real. Eu aqui
Não posso usar o sentido convencional, porque se eu usar o sentido convencional, eu vou dizer que está oxidando quem na verdade reduz e que está reduzindo quem na verdade oxida. Então eu tenho que usar o sentido real. De onde os elétrons saem? Do polo negativo. Para onde eles vão? O polo positivo. Entendeu, Raíssa? Isso, Raíssa. Isso, Raíssa. É isso. Isso. Agora, Léo, é contigo. Presta atenção. Na solução onde está o zinco, a concentração de zinco 2+ está aumentando. Então ela está ficando muito positiva. Do lado que tem o cobre 2+ está virando cobre 0. Ele está sumindo. Então a carga positiva está sumindo. Então está sobrando o quê? Carga negativa. Então a célula da direita do zinco está ficando positiva. E a célula da esquerda, que é o cobre, está ficando negativa. Cara, essa pilha não vai funcionar. Como é que ela vai sair de um lugar que é positivo e atrai o elétron e vai para o lugar que é negativo e repele? Aí entra a tal da ponte salina. O que a ponte salina faz? Ela equilibra os íons. Onde tem muita carga positiva, ela joga carga negativa. Onde tem muita carga negativa, essa ponte joga carga positiva. Então a ponte salina tem o objetivo de manter as soluções equilibradas eletricamente. Então a ponte salina tem íon. A ponte salina transporta íons para fazer com que as duas células fiquem eletricamente equilibradas. É isso aí, Léo. Entendeu? Os elétrons passam no circuito externo. Pela ponte salina trafegam íons. Acho que foi, né, Léo? Beleza? Giovana, Rosato, vem comigo, olha só. Eletrodo de cobre, o que está acontecendo? Está havendo redução. O que é isso? O cobre +2 está pegando elétron e está virando cobre 0. Por isso que ele fica agarrado na placa. Espera aí. É possível? É possível? Porra. No Enem já caiu a associação até de 3 pilhas. Estou falando de Rio de Janeiro. Fulvestre, Unicamp, porra. Figurinha carimbada. É, Giovana. É a bateria, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Aí eu ligo o polo negativo de uma ao polo positivo da outra. Caraca, como vocês são bons. Então, olha lá, Rosato. Olha lá. Olha lá. Eletrodo de cobre. Ocorre uma semi-reação de redução. Por quê? Porque o elétron vai para lá. Gente, quem recebe o elétron não é o cobre. É o cobre mais, que é positivo e pega o elétron. O cobre positivo pega o elétron e vira cobre 0. O eletrodo em que ocorre a redução é chamado cátodo ou catodo e é o polo positivo. Eletrodo de zinco, o que está acontecendo? Oxidação, ele está perdendo elétrons. Então o zinco 0 perde elétrons e vira zinco +2. Então como é que eu escrevo isso? Zinco 0 dando zinco +2 elétrons. O eletrodo em que ocorre a oxidação é o anodo ou ânodo e é o polo negativo. Rosato, eu só estou descobrindo as coisas. Giovana,
Eu só estou descobrindo, estou juntinho com o Daniel. Daqui a pouco eu vou começar a justificar isso tudo. Mas é importante que vocês entendam como é que escreve uma reação de redução. É o cátion, que é o cara com carga positiva, ganha elétron, e nesse caso vira um cara com carga zero, porque o elétron anulou a carga positiva. E na oxidação é um cara zero, nesse caso, que perdeu o elétron. E aí, olha só, o zero vira um cátion mais elétron. Então o zinco zero deu origem ao zinco mais dois elétrons. Agora que começa a festa. Agora, Rosato, juntinho comigo, hein? Raíssa, por favor, juntos comigo. É agora. Gente, só lembrando, por favor, se vocês puderem, por favor, curtir a live, isso me ajuda infinitamente. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda. Se for possível vocês me ajudarem nisso, eu agradeço muito a vocês. Muito mesmo, tá? Muito mesmo. Muito agradecido a vocês por tudo. Tudo que a nossa live tem se deve a vocês. As ferramentas que eu tenho, as ferramentas que eu uso, a qualidade de imagem que eu já consegui e vou melhorar mais ainda na terça-feira. Isso vai ficar cada vez melhor. Deixa eu ver aqui. Léo. Isso, Léo, isso. Isso aí. É isso mesmo. Olha só. Rosato, Gustavo, porra, o Daniel percebeu. Giovana, eu faço com o maior carinho. Faço mesmo. É por isso que eu peço a vocês, se vocês puderem me ajudar com as curtidas, me seguindo, pô, isso me ajuda pra caramba. E eu posso dar prosseguimento a essas lives. Meu objetivo aqui é só ajudar vocês, eu não quero mais nada, não. Tenho um grande prazer em fazer isso. Às vezes eu perco horas fazendo esses slides, porque essa coisa de eu dar aula no quadro negro, sabe? Eu podia fazer isso, eu tenho um quadro atrás de mim. Eu podia pegar minha câmera, postar ali e dar aula no quadro. Mas aí vira sala de aula, aí é lugar comum. Eu não estou usando a tecnologia, estou usando a tecnologia para me filmar. Entendeu? E aí, Camila! Eu estou usando a tecnologia só para me filmar, não estou usando a tecnologia de foto. E aí eu prefiro fazer por slides, que eu consigo dar movimento aos slides. Eu faço isso tudo, sou eu que faço sozinho. Isso dá um grande trabalho, mas pô, vocês me ajudam mesmo, muito. E as ferramentas que eu tenho, todas elas eu devo a vocês. O TikTok, cada aula que eu abro, ele me pede para esperar, que ele está baixando ferramentas. E cada vez mais ferramentas, tá? Camila, boa noite. Camila, boa noite. Que bom que você chegou. Que bom. Que bom, Camila. Camila, hoje é dia da pilha. Agora quando eu vou esquentar. Rosato, é agora que eu vou entender, Giovana, por que o cobre oxidou? Desculpa, o zinco oxidou. Por que o cobre reduziu? É agora que eu vou entender por que um oxida e o outro reduz. Ah, tá, Camila. Porra, tá vendo como você é uma pessoa gentil? Pô, você chega da escola e vem pra cá, pô. Aí eu tenho mais que tentar dar o meu melhor mesmo, sabia? Porque, porra, vocês só me dão alegria, só me honram com isso aí. Eu fico muito honrado com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Camila. Bom, gente, vamos lá. Como é que nós vamos saber se uma espécie vai oxidar ou reduzir? Porra, quando eu tenho, por exemplo, ferro e ouro, é mole. É mole. Eu sei que o ferro oxida mais facilmente que o ouro. Porra, eu sei. Então, se eu tiver ferro e ouro, eu sei que o ferro é o cara que vai oxidar. Mas, e se as espécies que eu tenho em mão são desconhecidas? Como é que eu vou prever a reação? Porra, Léo, olha, Léo, olha como é que esses caras são geniais. Porra, olha como é que eles são, porra, poderosos. Para prever, para saber quem vai oxidar ou quem vai reduzir, eu uso uma grandeza. E essa grandeza é denominada potencial químico. É o tal do potencial de um elemento que vai me dizer se ele vai oxidar mais facilmente ou se ele vai reduzir mais facilmente. E aí, química, querido, química. Ô, Camila, obrigado. Aí, Camila, aí, Rosato, então é o potencial químico do cara que vai me dizer se ele oxida ou reduz. Gustavo, esse potencial é dado, não tem que decorar essa merda. Agora, ele é dado, beleza, mas alguém mediu. E como é que eles mediram? Olha só, saca uma coisa. Eu não consigo medir potencial de porra nenhuma. É igual a tal da entalpia. Eu não sou capaz de medir o potencial de uma coisa. Eu sou capaz de medir a diferença de potencial. Eu sei se o potencial do cara é maior ou menor que, mas eu não sei de fato qual é o potencial dele. Então, Torinho, como é que eles determinaram o potencial se não dá para determinar? Olha como é que esses caras são, porra, bons para cacete. Olha o que os caras fizeram. Eles pegaram uma referência e calcularam o potencial de todo mundo em relação a essa referência. Quem foi que eles escolheram como referência? O eletrodo de hidrogênio. Como é que é constituído esse cara? Ele é formado por um fio de platina que conduz corrente elétrica dentro de um tubo de vidro. Esse tubo está cheio de gás de hidrogênio na pressão de 1 atm. O eletrodo é mergulhado dentro de uma solução de ácido sulfúrico. Gente, Rosato, eu só estou dizendo como é que ele é construído. Você não vai precisar construir isso. Eu só quero que você entenda de onde é que saem os potenciais. Ele sai daqui, ó. Olha lá. Ele sai daí. É um tubo de vidro cheio de gás de hidrogênio. Aí ele bota esse tubo dentro de uma solução de ácido sulfúrico. Se é ácido, libera H+. Então, dentro do tubo tem H2. H2 é zero. E na água tem H+, proveniente do ácido sulfúrico. Aí, olha só, olha o que eles fizeram. Porra, olha o que esses caras fizeram. Ah lá. Eles pegaram duas células. Numa eles botaram o tal do hidrogênio. E na outra eles botaram um cara para medir o potencial desse cara. Que eles botaram?
O zinco. Primeiro, o zinco. Rossato, Giovana, ninguém sabe o que vai acontecer, cara. Eles foram lá e botaram e foram ver o que vai acontecer. Que eles botaram isso aí. Olha o que eles fizeram, tá vendo? Eles pegaram duas células eletroquímicas, botaram o eletrodo de hidrogênio, o eletrodo padrão de hidrogênio de um lado, e do outro lado botaram lá a barra de zinco dentro de uma solução de zinco. Tá vendo lá? O zinco da barra é o zinco 0. O zinco da água é o zinco 2+. Para estar dissolvido tem que estar íon. Que eles... Aí botaram o voltímetro. O que eles observaram? Quando eles juntaram tudo, que o zinco perdeu elétrons para o hidrogênio. Giovana, eles não sabiam por quê. Eles não sabem por quê. Ele simplesmente ligou e viu que o elétron saía do zinco e ia para o hidrogênio. Aí o que o voltímetro, que marca a voltagem, disse? Olha, eu estou marcando aqui 0,76 volts. Entenda que o 0,76 volts não é nem o potencial do zinco, nem o potencial do hidrogênio. Porque voltímetro não mede potencial, voltímetro mede diferença entre os potenciais. Então, o que isso quer dizer? Que a diferença entre o potencial do zinco e do hidrogênio é de 0,76. Aí, então, 0,76 não é nem de um, nem de outro, é a diferença. Aí vem o maluco e faz isso aqui, ó. Admite que o potencial do hidrogênio é 0. Porra, se a diferença entre os dois é 0,76 e o do hidrogênio é 0, o que você conclui? Que o do zinco é 0,76. Agora, o que está acontecendo com o zinco? Ele está oxidando. Torinho, como é que você sabe? Eu não sei nada, rapaz. Eu só estou vendo os elétrons saindo do zinco e indo para o hidrogênio. Ora, se o elétron sai do zinco, o zinco sofre oxidação. Então, o 0,76 é chamado de potencial de oxidação do zinco. Por que de oxidação? Porque ele está oxidando. Como é que eu sei? Que o elétron sai dele e vai para o cobre, para o eletrão de hidrogênio. Eu estou vendo, porra. Eu estou vendo. O zinco é o anodo, que está oxidando. Giovana é o polo negativo. Raíssa é o polo negativo. E vai para onde? Para o hidrogênio, que vai reduzir. É o polo positivo, é o cátodo. E aí, eu determinei o potencial de oxidação do zinco. Agora, entendeu como é que eu determinei? Eu determinei em função do hidrogênio, a quem eu tive que atribuir o valor 0. Ao atribuir o hidrogênio o valor 0, eu descobri que o do zinco é 76. E aí eu acabei de descobrir que o potencial esse é 0, de oxidação do zinco é mais 76. O que está entre as linhas em relação ao hidrogênio? Calma, calma que eu vou montar isso tudo, calma. Aí, determinamos o potencial de oxidação. Aí o que eu fiz? Botei uma porrada de gente ali. Tirei zinco, botei ferro. Tirei ferro, botei magnésio. Tirei magnésio, botei alumínio. E fui medindo o potencial de todos esses, em relação sempre ao hidrogênio. Agora, como é que eu determinei o potencial de redução? Por acaso. Ele chegou e ao invés de zinco, botou cobre. Olha a merda que deu. O elétron, ao invés de ir para o hidrogênio, saiu do hidrogênio e veio para o cobre. Portanto, quem está oxidando agora é o hidrogênio. Quem está reduzindo é o cobre.
Se o cobre está reduzindo, o potencial que eu vou achar é de redução. Quanto é que o voltímetro marcou? 34 volts, 0,34. E aí, qual é a minha conclusão? Olha lá, atribui ao hidrogênio o valor zero, então 0,34 é o potencial do cobre. O que está acontecendo com o cobre? Está reduzindo. Então aquilo que é o potencial de redução do cobre, que vale mais 0,34 volts. E aí eu fui determinando o potencial, hora de oxidação, hora de redução. Entendeu? Tira o cobre, bota a prata. Tira a prata, bota a foto da Xuxa. Tira a foto da Xuxa, bota a foto do Zeca Pagodinho. Vai botando. E aí eu observo se o que eu botei oxida ou reduz em relação ao hidrogênio. Se oxida, eu achei o potencial de oxidação. Se reduz, eu achei o potencial de redução. Giovana, já você vai ver como é que eu encaixo isso. E um detalhe, Giovana, esses valores são dados. Eu só quero que você entenda de onde é que eles saíram. Atenção. Vamos lá agora, hein? Tá aí. Peraí que tem gente entrando. Entendeu, Rai? Aí eles fizeram a tabela. Agora você tem que estar esperta. Observe o primeiro lá. O primeiro é zinco 2+, mais 2 elétrons, dando zinco. Ora, se o zinco 2+ está ganhando elétron, ele está reduzindo. Portanto, esses potenciais que estão ali na direita são potenciais de redução. Então, o potencial de redução do zinco é menos 0,76. O potencial de redução do ferro é menos 0,44. E daí, entendeu? Aí eu montei essa tabela. E essa tabela é dada, porra. Ela vem na minha mão, sacou? Ela vem na minha mão. Aí só uma observaçãozinha. Só uma observaçãozinha. Você tem lá o zinco e o ferro. Qual é o potencial de redução do zinco? Menos 0,76. Qual é o potencial de redução do ferro? Menos 0,44. Gente, qual que está mais perto do zero? É o menos 0,44. Então, o menos 0,44 é maior que o menos 0,76. O que isso quer dizer? Que o potencial de redução do ferro é maior que o do zinco. O que isso quer dizer? Que entre o ferro e o zinco, o ferro vai reduzir e vai obrigar o zinco a oxidar. Então, quem tem o maior potencial é que decide o que vai acontecer. Então, numa pilha, a espécie que apresenta o maior potencial de redução reduz, obrigando a outra a oxidar. Daí agora eu sei lá atrás como é que eu podia entender quem oxida, quem reduz. Olha lá, a pilha de Daniel, olha lá, é zinco e cobre. Olha o zinco, que é o primeiro, o cobre é o penúltimo. São potenciais de redução. Você está vendo que o potencial de redução do cobre é mais 34? E do zinco é menos 76? Então o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco. Por isso que quando você botou os dois juntos, o cobre reduziu e o zinco oxidou. Entendeu como é que eu sei agora, quando eu boto dois caras, qual que reduz e qual que oxida? É por essa tabela, que é dada, Rosato. Agora, uma coisa, porra, você não pode, olha só, toma cuidado com isso aí. Se a tabela é dada, onde é que vocês vão errar essa merda? No que está em amarelo. Olha só. O E0 oxide. O que está escrito aí? E0 é potencial. Então, o potencial de oxidação é simétrico do potencial de redução. Toninho, não entendi. O que eu estou te dizendo é,
Se você conhece o potencial de redução de uma espécie, você também sabe o potencial de oxidação. Olha aqui, vou pegar um exemplo. Tá vendo aqui? O chumbo. Espera aí. Sim. Tá, essa aula, por enquanto, vai estar no TikTok, nas lives. Tá lá. Daqui a pouco ela vai estar no YouTube, mas ela já está na live. Tá? Ela está na live. No TikTok. Tá bom? Tudo certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Tá lá no TikTok. Olha só. Presta atenção. Porra, presta atenção. Se vocês errarem essa merda, vocês vão errar aqui. Ok, Gil. Até, querida. Até. Isso, até quinta. Olha lá. Tá vendo aí o chumbo? O menos 13, 0,13, é o potencial de redução. Portanto, o potencial de oxidação vai ser mais 13, entendeu? É que eu tiro 0 para ficar mais fácil. Então, um é simétrico do outro. Olha o zinco lá em cima. Zinco mais 2 virando zinco 0. Se ele está ganhando elétron, é redução. Então, o menos 0,76 é o potencial de redução. Qual é o potencial de oxidação? Mais 0,76. Pronto. Entenderam isso? E quem é que reduz, preferencialmente? Quem tem o maior potencial de redução. E quem é que oxida? Quem tem o maior potencial de oxidação. Então, olha só. Vamos calcular a voltagem na pilha de Daniel. Eu tirei a ponte salina, que foi o que construí esse troço todo, e botar essa ponte salina aí ia dar um trabalho do cacete. Aí eu deixei sem. Olha só. O que eu tenho aqui? Zinco 0. Zinco 0 é zinco metálico, é sólido. Cobre 0. É o bastão, é o eletrodo. Cobre 0. Estão imersos numa solução de sulfato de zinco. Então, na água, na solução, tem zinco 2+, dissolvido na água. E do outro lado, tem o cobre 2+. Então, o bastão é 0, na água é positivo. Tá ali o voltímetro, safado. Safado voltímetro tá ali. Aí, o que ele me diz? Que o potencial de redução... Isso, Giovana. Que o potencial de redução do zinco... Olha só, puta, presta atenção, por favor. Raíssa, Léo, presta atenção. Camila, presta atenção, por favor. Por favor. Potencial de redução do zinco, menos 0,76 volts. Potencial de redução do cobre. Olha só, ele não vai te dizer quem vai reduzir ou vai oxidar, mas não vai mesmo. Ele vai botar os dois potenciais de redução ou os dois potenciais de oxidação. Você que tem que se virar para saber qual dos dois oxida e qual dos dois reduz. Uma coisa é certa. Os dois não podem reduzir. Nem os dois podem oxidar, porra. Potencial de... Tá lá, redução do zinco é menos 0,76. O potencial de redução do cobre, ambos de redução, é mais 34. Ora, o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco. Então, o cobre vai sofrer redução e vai fazer com que o zinco sofra oxidação. Então, olha lá, o elétron vai sair do zinco e vai para o cobre, porque o zinco vai sofrer oxidação. De novo, quem tem maior potencial de redução? O cobre. Então, o cobre reduz, o cobre ganha elétron. E o zinco oxida. O zinco perde elétron. Os elétrons vão do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Aí, semi-reação anódica. Anodo é onde ocorre oxidação. Lembra? Anodo, oxidação.
Anodo começa com A. Oxidação começa com O. Os dois são vogais. Vogal, vogal. Anodo, oxidação. Quem oxida? O zinco. Olha aí a reação. Zinco 0, dando zinco mais 2 elétrons. Presta atenção no potencial dele. Cara, espero que vocês não errem, mas se vocês errarem, vocês vão errar aí. Puta, Guilherme. Cara, tu tá juntinho comigo. Puta, que beleza. Guilherme, tô avisando. Se vocês errarem, vocês vão errar aí. E eu não quero que vocês errem. Observe só. Qual foi o dado que ele forneceu? Do zinco. Menos 0,76. Menos. Só que esse menos 0,76 é o potencial de redução. Só que o zinco não vai reduzir. O zinco vai oxidar. Então, se o potencial de redução é menos 76, o de oxidação é mais. Por isso que eu mexi no sinal. Entendeu, Guilherme? É. Por isso que ele oxida. Agora, olha o cobre. Porra, olha o cobre. O cobre vai sofrer redução. Saca? Redução no catodo. Redução é R. Catodo é C. Consoante com consoante. Anodo, oxidar. Vogal com vogal. Catodo, reduzir. Consoante com consoante. Quem vai reduzir? O cobre. Então, o cobre vai sofrer redução. Vai passar de mais 2 para 0. Ora, por que eu não mudei o sinal do 34? Porque o potencial que ele me deu do cobre é de redução. E o cobre vai sofrer redução. Então o sinal é o mesmo. Eu não mexo no sinal. Aí, vamos somar as duas para fazer a tal da reação global da pilha. Olha só, na semi-reação anódica tem 2 elétrons do produto. Na semi-reação catódica tem 2 elétrons do reagente. O 2 de cima corta com o 2 de baixo e o elétron some. O número de elétrons que alguém perde tem que ser igual ao número de elétrons que alguém ganha. Por quê? Porque o elétron sai de um e vai para o outro. Se o zinco está perdendo 2, o cobre ganha 2. E aí, somei, olha lá. E aí, olha o DDP. 0,76 mais 0,34, que deu mais 1,1 volts. Então, essa pilha produz uma DDP de 1,10 volts. Tudo certo? Tá tudo bem? Raíssa? Camila? Léo? Vocês estão me acompanhando bem? Hein? Ana? Ana, tá tudo bem? Guilherme, Léo, tá tudo certinho? Tá bom. Júlia, beleza? Gustavo, show de bola. Eu vou ensinar um jeito de você calcular a DDP da pilha. Porque isso cai pra caramba. Qual é a DDP? Eu vou te ensinar um jeito rápido de calcular. Até aí foi? Gente, muito obrigado pelas curtidas. Nossa, já... Pô, falta quase nada para atingir o meu objetivo hoje. Cara, muito obrigado mesmo. Pô, muito agradecido. Se vocês puderem me seguir, isso me ajuda muito, porque o TikTok me libera cada vez mais ferramentas para eu fazer a minha aula cada vez melhor para vocês. Tá bom? Sofi! E aí, Sofi? Como é que tá, Sofia?
que bom. As coisas estão... Tô bem, tô me comportando muito bem, Sofia. Eu tô até me estranhando, de tão bem que eu tô me comportando. Tô até achando esquisito. Minha mulher nem tem brigado muito comigo. Tá até calma, tô até achando estranho. Beleza, querida. Chegou numa hora quente, hein, Sof? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Guilherme, olha como é que eu posso calcular a DDP de uma pilha em 2 minutos. Ele normalmente te dá o potencial de redução. Das espécies que participam da pilha. Como é que você pode calcular a DDP? É muito fácil. Você pega o maior potencial e diminui no menor. Acabou. Mas, Toninho, peraí, Toninho, peraí, calma, Toninho. Eu li, porra, gente, não me estressa. Não me estressa. Presta atenção. Mas, Toninho, e se ele resolver me sacanear e ao invés de dar os 2 de redução, como manda aí o PAC, resolver me dar os 2 de oxidação? É a mesma merda. Pega o maior, que é o que manda, e diminui do menor. Ah! Mas eu vi uma questão em que ele já deu de redução e já deu de oxidação. Puta merda. Faz o que eu acabei de fazer. Só soma. Então, se os potenciais forem iguais, tipo, ambos de redução ou ambos de oxidação, basta pegar o maior e diminuir do menor. Ô Guilherme, é ao contrário, é a carga. Aula, semana que vem, na quinta-feira, eu vou explicar isso. É só a carga, todo o resto é igual. Anodo oxida, catodo reduz, não muda. Catodo continua sendo redução, anodo continua sendo oxidação. A diferença é que numa eletrólise, para a eletrólise ocorrer, tem que ter uma pilha fornecendo energia para ela. E quem determina os sinais do eletrodo da eletrólise é a pilha. Então, se o elétron sai do polo negativo da pilha, quando você olha para ele, você vê ele entrando no polo negativo da eletrólise. Entendeu? Entendeu o que eu acabei de falar? Porque tem uma pilha lá fora e é a pilha que manda. Então o elétron continua saindo do polo negativo da pilha. Só que quando esse elétron que saiu do polo negativo da pilha descer para a cuba, o que você vê? O elétron que entra na cuba entra no polo negativo. Porque o polo negativo da cuba é o polo negativo da pilha. Entendeu? Entendeu, querido? Agora, anodo é oxidação, catodo é redução. Sempre. Tá legal? Entendeu? Bom, vamos lá. Cálculo da DDP. Aí ele te deu aí, ó. Prata mais elétron dando prata zero. Qual o potencial? Mais 0,80. Magnésio mais 2 elétrons dando magnésio zero. Potencial menos 2,37. Saca o negócio. Presta atenção no negócio. Prata mais o elétron. Está ganhando elétron. Magnésio mais elétron. Está ganhando elétron. Então, são reações de redução, porque está ganhando elétron. Então, esses potenciais são ambos de redução. E se são ambos de redução, como é que eu acho o DDP? Mole. Pega o maior, diminui do menor. Quem é o maior? 0,80. Quem é o menor? Menos 2, então qual é a DDP? 80
menos 2,37. Qual é a DDP? Mais 3,17. Viu? Molinho. Se ele quiser a DDP, tá aí. Vai lá, outro exemplo. Aí, outro exemplo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aí, viu? Ferro 2+, mais 2 elétrons, dando ferro 0. Qual é o potencial? Menos 44. Tá vendo? Os potenciais são dados. Prata mais elétron, dando prata 0. Qual é o potencial? Mais 80. Perceba que os dois ganham elétrons. Se os dois ganham elétrons, são potenciais de redução. Como é que eu acho a DDP? O maior menos o menor. Mais 80 menos 44. Olha lá. Mais 1,24. Isso é a DDP. Essa é a voltagem que a pilha produz. Você vai fazer a mesma coisa se os dois forem de oxidação. E mas, Toninho, e se um for de oxidação e o outro de redução? Porra, se ele já der o de redução e se ele já der o de oxidação, ele já inverteu. Basta somar. Ah, que beleza. Então, Bel, vou até adiante. Entendeu como é que calcula o DDP? Viu como é fácil? Olha só. Vou propor um exercício aqui. Bel, para ficar bem legal para você fazer sua prova. Olha só. Isso é questão de São Paulo. Isso é questão de São Paulo. Rosato, isso é questão lá da sua prova. Uma pilha alcalina é constituída de uma barra de manganês metálico. Manganês metálico, Bel, é manganês 0. Metal metálico é metal 0. Imerso numa pasta de hidróxido de zinco. Delas são reconhecidos os respectivos potenciais padrão de redução. Então ele está me dizendo que os potenciais são de redução. Está ali. Ele vai dizer. Olha lá. Manganês mais 2 elétrons. Potencial menos 1,18. Zinco mais 2 elétrons. Potencial menos 0,76. Então, olha lá. A pilha alcalina, manganês metálico, manganês 0, imerso numa pasta de hidróxido de zinco. E ele deu os potenciais de redução. O que ele quer saber? A DDP da pilha e qual a equação global que nela ocorre. Então vamos devagar. Eu vou abrir um outro slide, que era para não ficar tudo apertado. Aí eu botei no outro slide. Olha que belesidade. Ó. Olha lá. Repeti a pergunta e botei a tabela para vocês não se perderem. Não esqueçam que são potenciais de redução. Pergunta dele, qual é a DDP da pilha? É muito bobinho ele, né? Os dois são de redução. Como é que faz? Pega o maior, diminui do menor. Agora, cuidado, porra, é negativo, cacete. O maior é o menos 0,76. Então, é menos 0,76 menos 1,18. Olha lá. Olha lá. Tá aí a DDP. Ah. Aí na sua prova, Bel, vai ter uma tabela com os potenciais. E ele vai querer saber a DDP de dois daqueles caras da tabela. Pega o maior, diminui o menor. Ele também vai querer saber quem é o anodo, quem é o cátodo. É fácil. Olha só. São potenciais de redução. Potencial mede a tua capacidade. Se estão potenciais de redução, mede a capacidade para sofrer redução. Quem tem o maior potencial de redução? O zinco. Portanto, o zinco vai reduzir, obrigando o manganês
a oxidar. Então o manganês é o anodo e o zinco é o cátodo. Entendeu? Opa! Tudo na paz? Tudo tranquilo? Entendeu, Bel? Oi, Davi. Obrigado, Davi. Muito obrigado. Entendeu, Raíssa? Rossato, Léo, Camila, Sofia. Ah, bom, querido. Pode tentar, meu amigo. Vamos ver se a gente consegue. Se a gente não conseguir, a gente pede socorro aos universitários. Porra, Bel, maior potencial é quem resolve, cacete. É quem manda. Ô, cara, não, não, não. Puta, boa pergunta. Vou voltar aqui, tá? Me permita voltar aqui. Observe só. Olha a letra A. A G mais elétron dando a G0. É redução. E o potencial é mais 80. Cara, se quiser, bota aí a questão do chat. Não vou resolver, mas te dou uma ideia de como resolver agora. Isso aí que é eletrólise, eletroquímica, eu vou fazer quinta-feira que vem. Mas já te dou uma ideia. Viu, Rafa? Não. Quem manda é o hidrogênio. Quem determina é o hidrogênio. Se ele vai ser positivo ou negativo. Alguns são positivos, outros são negativos. Entendeu? Mas o que interessa é... Tá aqui. Aqui, por acaso, os dois são negativos. Entendeu? Os dois são negativos. E aí, os dois são de redução. Quem vai reduzir? O que tiver o maior potencial de redução. Aí eu separei aqui, a DDP está aqui. Aí agora vamos lá, Bel. Questão da sua prova amanhã que você vai resolver. Olha só. Ele quer a equação global. Então você vai ter que fazer a anódica e a catódica. A anódica é quem oxida. Vamos lá. O potencial de redução do zinco é maior. Então o zinco vai sofrer redução. Então quem vai oxidar é o manganês. Isso, Isaac. Isso aí, agora que eu te peguei aqui. Quem vai oxidar é o manganês. De novo, os potenciais são de redução. O potencial de redução do zinco é maior que do manganês, porque são negativos. Então, quem vai reduzir preferencialmente é o zinco, cabendo ao manganês sofrer oxidação. Davi, obrigado pelo chocolate. Muito agradecido. Muito gentil. Então, João, o manganês é o anodo. Porra! E o zinco é o cátodo. Então, se você quer fazer a reação anódica, é o contrário da que ele escreveu. Se aquela de redução, manganês mais dois elétrons, dando Mn, se essa redução, a de oxidação é o oposto. Olha lá. Mn0 dando Mn mais dois elétrons. E aí, o que o Gustavo falou ainda há pouco. Olha o potencial. Ficou mais 1,18. Por quê? Porque o potencial que ele deu para o manganês é de redução. Só que o manganês vai sofrer oxidação. Então é o simétrico. Agora, em relação ao zinco, nada se faz, porque ele vai reduzir. E a reação fornecida foi de redução. Tá ele aí. Viu, Bel? Mantém a relação e mantém o sinal. Viu? Então, ele deu reações de redução. Você quer a de oxidação? É só pegar e inverter.
Quem vai oxidar é o manganês e inverte a reação. E não esquece de trocar o sinal do potencial. E agora é só somar. Olha lá, tem 2 elétrons aqui. Depois da seta, tem 2 aqui. Então tem 2 no produto, tem 2 no reagente. Um corta com o outro. E aí você soma. Olha lá. Que é a tal da equação global, que é a reação anódica mais a catódica. Por que eles chamam de semi-reação? Porque a reação, na verdade, é a oxidação mais a redução. Por isso que ele diz que é semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. Aí é só somar. O que está no reagente, olha lá, manganês mais Zn mais 2. E no produto, Mn mais 2 mais zinco. Está lá, ó. Mn mais zinco mais 2, 2 mais, antes da seta. Mn2 mais zinco, 0, depois da seta. Aí, olha só. Olha só. Perceberam como é que eu achei o potencial? Por que eu não fiz o maior menos o menor? Porque aí eu já inverti. Um já é de oxidação, o outro já é de redução. Então eu só somei o 1,18 com o mais 1,18, eu somei com menos 0,76. Quanto é que deu? Mais 0,42. A mesma merda que eu achei lá em cima. Muito obrigado, Sofia. Muito agradecido. Muito obrigado. Oi. Ô, Isaac. Isaac, olha só. Presta atenção. Presta atenção. Na eletrólise, o elétron entra no cátodo e sai do anodo. Então, o local que o elétron entra continua sendo cátodo. Onde o elétron sai, continua sendo anodo. Olha só, vou fazer uma coisa para você. Eu já estou no final da live. Se me permitam só um minuto. Espera aí. Espera aí. Isaac, fica aí. 2 minutinhos só. Só 2 minutinhos. Espera aí. Me permita uma coisa. Deixa eu ver se vai bagunçar aqui. Mas se bagunçar, eu conserto. Ó, bagunçou. Espera aí que eu conserto. Espera aí. Espera aí, deixa eu tirar aqui as curtidas. Tá bom, querido. Deixa eu só melhorar aqui. Espera aí. Espera aí. Agora ficou. Isaac, olha aí. Isaac, você tá vendo bem a minha tela? Obrigado, João. Isaac, fala comigo. Você está vendo bem a minha tela? Você está vendo que a eletrólise é da direita? Aquele símbolo lá, aquelas 2 barras, uma pequena e uma grande, é o símbolo de uma pilha. Está vendo que aquela pilha tem o potencial negativo e o potencial positivo? Pois é. Naquela pilha, o elétron desce, sai do potencial negativo. Quando ele sai do potencial negativo, ele desce no cátodo ou cátodo.
Então, como o cátodo está ligado ao negativo, toda essa linha esquerda é negativa. E é por isso que você diz que o cátodo é negativo. Quando o elétron entra ali, aquela peça, aquele eletrodo fica todo negativo. E ele atrai o cátion. O cátion, quando toca nele, ganha o elétron e reduz. Então ali continua ocorrendo a redução. E do outro lado, no anodo, continua ocorrendo a oxidação. Então, onde o elétron entra, ocorre redução. De onde o elétron sai da cuba de baixo, ocorre oxidação. A diferença é que, embaixo, o elétron entra no polo negativo e sai do polo positivo. Entendeu a diferença? É isso. É isso. Isso, o processo é não espontâneo. Por isso que você precisa de uma pilha, senão ele não ocorre. Você entendeu? Tá tudo bem? Entenderam? Voltando lá, peraí, calma. Só um minutinho, por favor. Peraí só um segundo. Eu estou mexendo aqui no sistema para atender a vocês. Deixa eu acertar aqui agora. Peraí. Beleza. Quem falou? Sim, Rafa. Sim. O zinco sofre redução. E ao reduzir, ele provoca a oxidação do manganês. Então, o zinco é um agente oxidante. Enquanto que o manganês que sofre oxidação é um agente redutor. Tá beleza? Nada, beleza. Eu vou terminar a live. Quem ia mandar alguma coisa mandou? Que eu não vi aqui, peraí. É Sirmatei. Você mandou pra onde? Me diz aí. Mandou a questão pra onde? Tá aqui no chat? Então faz o seguinte, manda aí pra mim, que eu te mando daqui a pouco a resolução. Te mando no particular. Mandou o quê? Mandou em mensagem direta. Tá. Tá bom. Tá legal. Tá beleza. Então eu vou lá caçar isso. Vou lá agora que eu vou terminar a live e te mando pelo mesmo caminho, tá bom? Tá legal? Então tá bom, minha gente. Bom, por hoje
Vamos ficar aqui por aqui. Muito obrigado a vocês. Quinta-feira nós vamos falar de eletrólise, só de eletrólise. Queria agradecer muito a vocês, muito a vocês. Muito obrigado. Deixa eu anotar aqui o nome, que é para eu não perder. Cir, M-A-T, C-H, para eu pegar. Eu que agradeço a você, Camila. Muito obrigado a vocês todos. Raíssa, Rosato, André, João, o povo aí que apareceu, Davi. Muito obrigado pela rosa, pelo chocolate. Muito agradecido a todos vocês por tudo. Muito obrigado. Gustavo, muito agradecido. Bel, espero que você arrebente, hein? Te dei a dica da pilha, você não erra. Você entendeu a aula, você faz. Tá? Muito obrigado a todos. Muito agradecido mesmo. Muito obrigado. Muito agradecido. Isso, boa prova. Isso aí. Isso aí, Camila. Um abraço. Tchau, querida.